as deficiências e os desafios para melhorar a qualidade da rede estadual paulista de ensino. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo, ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participam dessa conversa aqui comigo Roberto Guido, diretor de comunicação da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Roberto Silva, professor de Pedagogia Social da USP, e a Denilde Barros Ferreira, que é dona de casa e mãe de 3 filhos que estudam em escolas estaduais. Os dados da pesquisa sobre qualidade do ensino no estado de São Paulo, levantados pela APOESP e pelo Instituto Data Popular, são importantes para orientar ações e as lutas dos profissionais da área pelo aperfeiçoamento do sistema educacional. Quais são, na opinião de vocês, as principais reivindicações e questões para a luta da categoria, na educação, das categorias, né? Roberto, como é que a gente sai dessa encalacrada? Algo, pelo menos, aquilo que falávamos aqui no intervalo, né? Temos um cenário muito complexo, não podemos ser simplistas em tentar reduzir isso a meia dúzia de variáveis. Há muitas variáveis. Bom, mas é preciso atacar algumas. Na tua opinião, por onde a gente poderia atacar esses problemas estruturais da educação brasileira? Bom, no âmbito da Faculdade de Educação da USP, nós conseguimos reunir um grupo de 14 universidades brasileiras, as principais universidades brasileiras. Fizemos um diagnóstico da educação brasileira e apresentamos uma proposta que nos parece plausível. Não significa mexer na escola do jeito que ela está, significa desafogar a escola dessas funções sociais que ela teve que assumir. Por quê? Nós entendemos que o esforço de dar qualidade à educação ou de resolver os problemas educacionais não dá para atribuir isso só ao processo da educação escolar. Se a escola pública não incorporar o que nós chamamos de educação social, tá, ela não consegue fazer com que os saberes do mundo da vida e os saberes do mundo da escola dialoguem e mostrem a sua utilidade. Então, o que nós estamos pensando? A escola pública brasileira tem cerca de 2,5 milhões de profissionais trabalhando, entre professores, serventuários e tudo mais. Na chamada educação não formal, as práticas educativas fora da escola, nós temos 4 milhões de profissionais trabalhando. Agora, esses profissionais não são chamados professores, porque eles não têm formação pedagógica, não estão organizados em categorias, eles são chamados oficineiros, mestres, práticos, arte educadores, mas eles fazem educação fora da sala de aula. E nós estamos achando que se o Brasil conseguir regulamentar essa prática da educação social como uma contribuição ao processo de escolarização escolar, é possível você ter dentro da escola profissionais que ajudem a desonerar o peso que o professor tem na sala de aula. Professor hoje lidando com o problema da violência, o problema da droga, o problema da gravidez na adolescência, isso nós entendemos é trabalho para um outro profissional. Tá? Esse trabalho de organizar conselho de escola, organizar a PM, fazer as relações com a comunidade, as relações com a família, a escola pública não tem um profissional que faça essa função. E não acho que é o assistente social ou o psicólogo. Nós achamos que isso é a tarefa do educador social, do pedagogo social. Então, imagina o que significa trazer 4,5 milhões de educadores que hoje estão fora da escola para dentro da escola. Isso a gente acha que é um trabalho de ajudar o professor de sala de aula a se dedicar àquilo que é o ofício dele, ensinar. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tem acumulando a respeito da escola em tempo integral. Ou a educação, volto a frisar. Às vezes a gente começa com conceito. A educação integral. A educação integral. Porque a educação integral, às vezes, não quero dizer que ela tem que ser integral num tempo maior. É uma outra lógica. Uma integralidade não tem a ver na com educação. o tempo necessariamente, pode ter. Mas quando você fala de educação integral, eu penso que entra muito a discussão de autonomia curricular que as escolas têm que ter. Guardada, cara, as diretrizes que estão lá. Que devem ser nacionais. Nacionais e tudo. Mas eu penso que o debate fundamental que deveria ser colocado nessa questão é em cima do currículo e não em cima de avaliação, como historicamente tem sido. Que aí a gente aponta para saídas, né, nessa linha. Agora, sobre aquilo que você colocou, Luiz, eu acho o seguinte: nós entendemos que há um tripé que não tem como escapar. Claro que tudo à luz daquilo que eu falei, como básico, estrutural. Um plano
e investimento. O governo alega que gasta 30% do ICMS de educação, mas não basta. Eu posso cumprir um dispositivo legal, mas a demanda me exige uma outra visão, um outro olhar. Então, investimento e plano. Precisa qualificar o gasto também, Qualificar né? A gente precisa gastar melhor, aí, né? Exato, a questão da gestão desses recursos. Por exemplo, carreira de professor. E aí que eu ia chegar, eu acho que tem... Formação do Você professor, tem né? um tripé que é formação, valorização e gestão democrática, né? O problema da não participação passa pelo problema da gestão, e não é só gestão na escola. É preciso democratizar o Conselho Estadual de Educação, Sim, que é hiperrepresentante. Do sistema educacional, que é muito, tem, por exemplo, as escolas particulares têm uma representação muito forte lá, mas e a participação dos estudantes da escola pública, a participação dos professores de escola pública, né, dos pais de escola pública. Então, não só nos conselhos de escola, mas no Conselho Estadual de Educação e tudo mais. Então, gestão. Segunda questão, a formação, né? Nós sabemos que os professores têm necessidade, né, de uma política de formação que não existe. E isso se apresenta na pesquisa. Aliás, a autoridade, que eu estava num debate com estudantes nesse final de semana, que me perguntaram sobre a questão da autoridade do professor em sala de aula. Eu penso que a autoridade do professor se conquista na medida do domínio do que você está fazendo com o conteúdo, com os métodos que você utiliza. Não é na avaliação que você ganha autoridade, não é? É outra lógica, mas para isso precisamos investir muito em formação. E aí isso está articulado com a valorização, que é o terceiro item do tripé, né? Formação, gestão, que é a necessidade de você ter, por exemplo, nós temos 50 mil professores temporários contratados em situação extremamente precária no estado de São Paulo. De quantos? 50 mil? De quantos? De 220 mil. Ou seja, 25% é muita gente. Né? Você tem, nós estamos aqui brigando, o governo Lula votou lá, né, aprovou a lei do piso nacional para os professores, que estabelece pecúnia, um valor mínimo, e uma composição da jornada, né? 1/3 da jornada deveria ser dedicado para atividade extra-classe, para corrigir prova, para preparar aula, para fazer a formação, para ir para fazer né? Exato. O governo do estado não cumpre. Ou encontram, não cumpre, né? Certo? E recorre e tal. Eu penso que vai ter que, porque já perdeu em várias instâncias da justiça, é uma lei federal, uma hora vamos ter que equacionar isso. Mas é um problema que poderia ser resolvido. Então, essas questões, da questão da jornada do piso, a Edenilde falou sobre a superlotação. A gente pode até partir do pressuposto que em alguns lugares, por exemplo, dos grandes centros urbanos, talvez não seja possível reduzir. Por exemplo, lá no Jardim Miriam, no Cantão, São João Clímaco, talvez não dê. Mas eu, por exemplo, conheço muito bem a realidade de escolas mais centrais, da Vila Mariana, aqui estou falando da capital, como exemplo. Sim, Parque Dom Pedro. Que você pode apontar para uma política progressiva de redução de número de alunos por sala de aula. Inclusive, para ter condições de fazer recuperações, os processos de recuperação, né, intensiva, paralela, contínua, com mais tranquilidade. Então, é plano, investimento, valorização, formação e a gestão, né? Acho que são esses os caminhos que podem apontar para a gente. Deixa eu aproveitar, entrou aqui uma pergunta, Marcela Bardini, de São Paulo. Ela diz o seguinte, como você está falando disso, vou pedir para você já complementar, engatar a resposta para ela aqui. Ela diz, a função do professor é, sem dúvida, primordial para reciclagem, ela usa um termo meio industrial aqui, né, para reciclagem da educação estadual. Com base nisso, não se faz necessário uma maior reciclagem do conhecimento dos professores para que a didática seja mudada e os alunos dessa forma se interessem mais pelo ensino? Um pouco já comentamos, né? Se você não tem uma jornada que garanta, por exemplo, uma dedicação exclusiva, como disse o professor Roberto, que garanta que ele, dentro dessa dedicação ele tem um tempo para a sua formação, nós vamos ter o professor fast food, né? Ele dá aula de manhã numa escola, à tarde noutra, à noite noutra, aí quando ele está debaixo do chuveiro, corrige a prova, ele dá uma lida, etc. E tal. Aí não vai, não vira.
Roberto queria falar algo sobre isso. Porque nos setores do mercado em que esses professores são competitivos e exercem uma função paralela, o mercado os remunera bem. Né? Então, nessas áreas bem remuneradas, você tem dificuldade de recrutar professores para a sala de aula. Pegue o caso clássico da informática, por exemplo. O mercado remunera muito bem. Então, o que o Estado faz? Quer sinalizar para esse profissional que é bem remunerado no mercado com uma estratégia de bonificação por produtividade, por exemplo. Não cria condições para ele se dedicar exclusivamente à docência, não lhe dá o salário digno e tenta complementar salário com bonificação. Isso não é suficientemente atrativo para o sujeito largar o seu lugar lá na empresa e se dedicar exclusivamente à escola. Então, não é só reciclagem, não é só formação, é também o que se quer do perfil desse professor. Perfil. Né? Se quer dedicação exclusiva à docência, à escola, participar dos processos coletivos, precisa criar condições de trabalho para o professor ficar na escola. Só um dado, o DIEESE da PUESP, ele aponta que o salário médio para quem tem formação no ensino superior, no Brasil hoje está em torno de 4.500, quase R$4.500, médio, ensino superior. O professor tem formação de ensino superior, a média desse professor é 2.000. No ensino básico, você está dizendo, na educação básica, é 2.000, para é você metade. chegar na média, você precisaria alguma coisa em torno de 75%. Não é? Aí você fala assim, pô, mas nós vamos sair para uma campanha salarial por 75%. Vocês são loucos. Mas é verdade, 75% no universo dos reajustes e outras categorias pode parecer muito. Mas quando você leva em consideração qual é a média salarial do professor, qual é a média salarial dos profissionais que têm nível superior, a gente chega nesse problema que o Roberto está colocando. Porque como é que você vai recrutar, né, profissionais com um determinado perfil para essa tarefa? Então, não tem aí uma inversão de lógica? De novo, a questão de uma política pública que vá numa outra direção e que, por exemplo, priorizasse isso. Eu já ouvi educadores, inclusive da USP, dizendo que se você invertesse a partir de uma outra lógica, seria possível dobrar o salário dos professores no Brasil, seria viável, não apenas desejável, seria viável, né? Mudar a lógica desse sistema. Eu queria também ouvir a Denilde nesse bloco sobre essa questão. Como superar esses desafios, pelo menos alguns deles, né? Por onde ir? Está meio difícil, né? Mas eu acho que essa reciclagem que a nossa amiga aí falou é importante. Hoje nós não temos, assim, uma grande maioria não se tem a didática mais, né? Eu acho que, como ele falou, o respeito ao professor vem da sua didática, da sua forma de conduzir a aula, né? Vamos conduzir uma aula onde o aluno tenha interesse de ir para a escola. Porque a gente pode hoje disputar com quem? Com a rua? Não podemos. Nem com a internet. Com a internet, muito menos. Nós vamos perder nossos alunos a cada dia, nossos filhos vão invadir. Mas aí estamos indo ao encontro do que o Roberto falou, né? Quer dizer, trazer, de algum modo, a rua para dentro da escola. Exatamente. Com agentes que possam fazer essa capilaridade. E com essa política do governo hoje, Luiz, entre a escola e a nós vamos sociedade. pôr grade em todas as escolas, vamos fechar para a comunidade. Não, isso não funciona. Nós temos que sanar o problema lá dentro da escola. Por que hoje nós somos o penúltimo em matemática? Porque nós somos número lá fora. Nós não temos hoje educação. Porque se nós tivéssemos a educação a nível internacional, como nós seríamos respeitados a nível internacional, hoje nós não seríamos o penúltimo. Por quê? Dentro de um raciocínio mercantilista, a escola perdeu a capacidade de disputar bons professores e bons alunos. E vamos conseguir professores em breve. Veja, as igrejas evangélicas disputam a tapa a juventude. Os shows de rock disputam a tapa. O esporte radical, todo mundo disputa o jovem. Agora, a escola não faz nenhum esforço para se tornar atraente para esse jovem, esse adolescente. Então, você tem uma taxa o quê? De 44% de evasão no ensino médio. Quer dizer, esses meninos, meninas, eles se desesperançaram com a escola.
E isso em 2014, onde nós temos toda a tecnologia disponível nas nossas mãos. E aí, eu diria, é menos a questão do método e da didática de ensino e mais a questão da disponibilidade do professor. O professor precisa estar na escola para discutir com os alunos, negociar, envolvê-los na participação. Isso eu acho que é um mecanismo de disputa que se dá menos dentro da sala de aula e mais nos outros espaços de interação que a escola tem. Mas o professor precisa estar ali à disposição para o aluno recorrer a ele, participar. Em condições de fazer isso adequadamente. Hoje a gente percebe muito nas portas das escolas, eles têm maior vontade de ir para dentro da escola. Mas chega lá, não tem nenhum atrativo a sala de aula. Continua o X e o apagador. Incrível, né? 2014, tecnologia ampla, nós ainda temos o giz e o apagador. E com o giz apagador nós terminamos hoje a nossa conversa, mas uma conversa que aqui na TVT tem que, e no Brasil tem que continuar. Lembrar que está lá à disposição no portal da PUESP, essa pesquisa, né, com a síntese, esse conjunto de números que foram citados aqui, mais alguns. Qualidade da educação nas escolas estaduais de São Paulo. A PUESP e o Data Popular, mais uma vez oferecendo subsídios para o debate aqui no estado de São Paulo. Menos de um minuto, só pedir assim que os pais se engajem mais na educação. Não deixem esse fator aí, né, Roberto? Só para professores, porque nós somos os primeiros professores deles, né? Maravilha. Agradeço a vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é um espaço para a gente pensar temas relevantes para o Brasil, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.